Oi, gente. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o Fernando Henrique Cardoso e sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Fernando Henrique, quando ele entra no governo, depois do Plano Real, ele tem uma grande fama positiva no país e aí ele continua toda a sua política neoliberal, do Plano Real e continua governando o país nessa situação de privatizar empresas estatais, ter essa grande flexibilização para investimentos estrangeiros aqui no país, enfim. E o que acontece? Durante o seu governo, ele cria a lei para conseguir a reeleição, porque não existia isso antes. Então ele faz essa lei, tanto que ele fica no governo, E tanto que ele fica no governo até 2002 por causa dessa lei. E assim, o Fernando Henrique, ele cria várias outras leis, como a de responsabilidade fiscal, etc. E ele foi positivo para o Brasil economicamente, mas ele não conseguiu diminuir a desigualdade social do país. E naquela época, com todas as flexibilizações, diminuição de imposto, aumentou muito a questão de compra de bens. Mas assim, é importante visar que a desigualdade também aumentou muito, porque quem não tinha dinheiro para estar comprando seus bens continuaram na mesma situação, E pensando nisso, no segundo mandato dele, é importante a gente tentar associar essas questões neoliberais com a questão de realmente ter derrubado um pouquinho o seu governo. Porque com as flexibilizações que ele estava fazendo, ele também teve aquela que eu falei para vocês do agronegócio, onde ele estava diminuindo impostos para exportação de grãos, e também diminuindo impostos para importação de maquinários, de grandes máquinas. Então, os grandes proprietários rurais, eles começaram a comprar muitas máquinas que faziam um trabalho do humano. Então, nessa época, no campo, houve um grande êxodo rural. As pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade porque elas ficaram desempregadas. Os pequenos proprietários de terras e os médios também começaram a ficar falidos, porque eles não tinham como concorrer com os grandes proprietários de terras. Então, assim, começaram várias movimentações contra o governo, principalmente nesse sentido. Começou os movimentos dos trabalhadores rurais sem terras, onde eram pessoas, principalmente essas que ficaram sem emprego, que se reuniam e queriam, exigiam do governo uma reforma urgente agrária. E então isso fez cair muito a questão da política do Fernando Henrique Cardoso, e aí, saindo um pouco desse neoliberalismo, dessa questão, vem o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entrou no governo, em 2002 ganha eleições, em 2003 ele começa a comandar o governo do Brasil e ele procura fazer uma política diferenciada, porque ele procura ter uma relação diplomática com países do continente africano, asiático, da América do Sul e não somente com os Estados Unidos. E além disso, ele também faz uma política na área da economia que procura mais exportar bens, do que importar, ou seja, mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo, E o seu governo, ele também é conhecido por ser assistencialista, porque ele não fica só nessa privatização, nessa área mais econômica, ele também visa ajudar, as pessoas e combater a miséria do Brasil, Então ele cria a Bolsa Família. E na área da educação, o aspecto mais importante que ele realizou foi o ProUni, que ficou conhecido como um programa de bolsa universitária mais conhecido e importante mundialmente,
Bom, já em 2004, né, durante o seu governo, começam várias investigações de pessoas ligadas a ele que estavam tendo o uso do Caixa 2, compras de votos no Congresso, enfim, várias denúncias de corrupção nesse âmbito, mas mesmo assim, né, por causa da sua estrutura econômica e de todos os seus programas assistencialistas, ele acaba sendo reeleito por dar continuidade a todos os seus programas assistenciais e também o programa de aceleração econômica do Brasil, tá? Com várias outras medidas que visavam aumentar a economia do país. É isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar aí embaixo. E fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar do governo Dilma e Michel Temer. Valeu!